Em 1915, em um palácio europeu, você se encontra em meio a salões ornamentados, repletos de pilares de mármore e retratos dourados de reis e rainhas do passado. O som de seus passos reverbera por corredores que ecoam com poder há séculos. No entanto, este dia traz um evento não registrado nos livros de história por muitos anos: o nascimento de uma criança real cuja existência abalaria os alicerces das crenças sobre perfeição real, autoridade e legitimidade da linhagem. As mãos da parteira tremem enquanto ela envolve a recém-nascida princesa prussiana em cobertores de seda, encontrando o olhar do médico assistente com uma mistura de preocupação e apreensão. Esta não é uma criança comum. Esta é a princesa Alexandrina, neta do Kaiser Guilherme II, e ela acaba de se tornar um dos primeiros casos registrados de uma criança real, nascida com síndrome de Down. Desvendando histórias ocultas que as famílias reais há muito tentam manter em segredo, isso destruirá tradições seculares ou forjará uma nova narrativa sobre como dinastias poderosas lidam com situações extraordinárias dentro da monarquia. Se você se interessa por desenterrar verdades secretas escondidas por trás das famílias reais mais bem guardadas da história, clique no botão curtir e inscreva-se para mais conteúdo que expõe o que realmente aconteceu além dos muros do palácio. Sinta-se à vontade para comentar abaixo e compartilhar sua localização. É fascinante mergulhar nesses segredos reais enterrados juntos, de várias partes do globo, unidos por nossa paixão comum por histórias que eles nunca quiseram que descobríssemos. Esta não é apenas mais uma saga de escândalo real ou maquinações políticas. É uma jornada por capítulos da história nunca antes contados. Esta narrativa desdobra o choque entre a autoridade absoluta e a fragilidade humana, a influência avassaladora da fixação na linhagem que nos obriga a tomar decisões insuportáveis e a transformação de alguns dos descendentes mais afortunados da história em suas vítimas mais dolorosas. Os indivíduos que vou revelar, a princesa Alexandrina, Nerissa e o leão de Catarina Boy, o príncipe João do Reino Unido, podem não ser encontrados em biografias reais convencionais, mas suas histórias alterarão significativamente sua compreensão do verdadeiro preço de manter um trono. Comecemos com uma pergunta que assombra todas as linhagens reais. O que acontece quando o lançamento genético dos dados que lhe concede poder também gera seu mais profundo constrangimento? Durante séculos, as monarquias europeias construíram sua legitimidade em torno da ideia de linhagens divinas, a crença de que seus genes eram santificados por forças superiores, tornando-os inatamente superiores às pessoas comuns. O casamento com parentes intensificou a teia da ancestralidade real, visando concentrar a essência e o poder divinos. No entanto, a genética desconsiderou coroas e decretos divinos. A mesma consanguinidade, considerada como forma de manter a superioridade, criou, em vez disso, uma catástrofe genética evidente, em diversas anormalidades físicas e deficiências mentais. Quando esses descendentes nasceram em famílias fundadas no mito da supremacia genética, o choque entre a realidade e a mitologia real resultou em algumas das escolhas mais dolorosas da humanidade. Em 1915, em meio à turbulência da Primeira Guerra Mundial e ao colapso iminente do Império Alemão, a princesa Alexandrina da Prússia chegou, sobrecarregada por exigências imperiais e com um cromossomo extra que moldou sua vida por completo. Nascida na poderosa casa de Hohenzollern durante o auge imperial da Alemanha, Alexandrina era neta do Kaiser Guilherme II. Seus pais, o príncipe herdeiro Guilherme e a princesa Cecília, aguardavam ansiosamente seu quinto filho e primeira filha como mais uma ilustre adição à sua linhagem real. No entanto, desde o primeiro suspiro, Alexandrina exibia características únicas que se desviavam do normal. Sinais da síndrome de Down, com suas características faciais distintas e atrasos no desenvolvimento, a diferenciavam de todos os outros membros da realeza. Numa época em que o conhecimento médico sobre doenças genéticas era rudimentar,
onde a síndrome de Down era frequentemente chamada de mongolismo e considerada uma falha moral ou castigo divino, a chegada de Alexandrina representou um dilema angustiante para sua família. A natureza extraordinária da história da princesa Alexandrina não decorre apenas de seu nascimento com síndrome de Down. Reside no caminho que sua família escolheu trilhar. Em uma época em que as famílias reais frequentemente escondiam, abandonavam ou institucionalizavam crianças com deficiência, os pais de Alexandrina optaram por um caminho inovador. Eles resistiram à norma de reclusão, incluíram-na em fotos oficiais da família, levaram-na a eventos públicos e a trataram como sua filha querida, em vez de um segredo oculto. Essa decisão nada convencional é evidente nas fotografias remanescentes daquele período. Lá está ela, exibindo sinais distintos da síndrome de Down, carregada com orgulho por sua mãe em retratos oficiais da família. Ela aparece mais uma vez, participando de eventos públicos ao lado de seus irmãos, não como um fardo a ser escondido, mas como um membro essencial da família real. As expressões nessas fotos retratam um profundo amor maternal que desafiava as normas sociais de sua época, já que a atitude progressista da família ia além da mera tolerância. Eles matricularam Alexandrine em escolas que atendiam crianças com deficiência, enfatizando esportes, arte e programas educacionais personalizados. No início do século XX, tal abordagem foi revolucionária, visto que a maioria das crianças com deficiência de desenvolvimento era internada ou enviada para instituições onde enfrentavam condições de vida precárias até a morte. No entanto, a narrativa de Alexandrine assume um significado extraordinário quando se considera o período que ela viveu. Nascida durante a Primeira Guerra Mundial, ela navegou pela queda do Império Alemão, pelo tumulto da República de Weimar, pela ascensão do regime nazista e pela Segunda Guerra Mundial. Não se tratava de uma criança deficiente comum tentando sobreviver na Europa do século XX. Em vez disso, era um indivíduo notável enfrentando turbulências históricas. Uma criança com deficiência sofreu durante a era mais mortal para pessoas com deficiência na história europeia, sob o regime nazista, quando o programa Ação T4 eliminou sistematicamente mais de 275 mil pessoas com deficiência entre 1939 e 1945. Pessoas com síndrome de Down foram intencionalmente visadas como parte do plano eugênico de Hitler para moldar uma sociedade racialmente imaculada. Hospitais esvaziaram suas enfermarias, instituições foram transformadas em instalações para a eutanásia e famílias foram coagidas a entregar seus parentes com deficiência, que foram posteriormente assassinados e seus restos mortais cremados para ocultar as atrocidades. No entanto, a princesa Alexandrina conseguiu sobreviver a essa provação. Historiadores debatem se seu status real a protegeu da máquina de extermínio nazista ou se a riqueza e as conexões de sua família facilitaram uma ocultação mais eficaz do que as famílias alemãs típicas conseguiriam para seus filhos com deficiência. Durante as regiões dominadas pelos nazistas, milhares de pessoas com síndrome de Down foram cruelmente assassinadas. No entanto, Alexandrine conseguiu sobreviver, sendo cuidada por sua família dedicada e cuidadores que arriscaram tudo para protegê-la. O fato de ela ter vivido até os 65 anos, uma expectativa de vida maior do que a da maioria das pessoas com síndrome de Down de sua época, destaca o cuidado excepcional que ela recebeu ao longo da vida. Não se tratava apenas de riqueza ou privilégio real. Tratava-se de uma família que escolheu inabalavelmente valorizar sua filha, apesar de sua deficiência, mesmo em meio a alguns dos capítulos mais turbulentos da história da Europa. A extraordinária história da princesa Alexandrine é apenas um exemplo de como as famílias reais lidam com filhos deficientes. Suas experiências de aceitação e inclusão foram lamentavelmente escassas nos círculos da realeza europeia. Em contraste com Alexandrina, que foi aceita por sua família, inúmeras outras crianças reais com deficiência vivenciaram alienação, institucionalização e omissão das crônicas familiares. A disparidade fica evidente ao examinar outras famílias reais no mesmo período.
Enquanto Alexandrina recebia educação especializada e figurava em álbuns de família, outras famílias reais optavam por decisões muito diferentes em relação aos seus filhos deficientes, escolhas que permaneceram envoltas em segredo por anos e acabariam sendo reveladas como alguns dos episódios mais vergonhosos da história real contemporânea. A ilustração mais apavorante de como as famílias reais lidavam de forma tão díspar com crianças deficientes surgiu não na Alemanha em tempos de guerra, mas na supostamente culta Grã-Bretanha, onde duas jovens foram vítimas de um engano tão calculado e emocionalmente distante que chocaria o mundo quando a verdade finalmente viesse à tona décadas depois. Apresentamos Nerissa e Catherine Bouillon, primas de primeiro grau da rainha Elizabeth II, devido ao fato de seu pai, John Herbert Bouillon, ser irmão da rainha-mãe. Nascidas em 1919 e 1926, respectivamente, essas irmãs sofriam de graves deficiências de desenvolvimento que as limitavam a uma capacidade mental equivalente à de uma criança de 3 anos e impediam a comunicação verbal por toda a vida. A história delas, no entanto, revela o que pode ser considerado um capítulo sombrio na história real britânica no que diz respeito a familiares com deficiência. Em 1941, quando Nerissa tinha 22 anos e Catherine apenas 15, a família real tomou uma decisão que deixaria uma marca indelével na monarquia britânica por gerações. Em vez de prestar cuidados no ambiente familiar, essas jovens vulneráveis foram transferidas discretamente para o Royal Earlswood Hospital, em Surrey, uma instituição construída especificamente para abrigar pessoas com deficiência mental, longe do escrutínio público. Esse ato foi mais do que distanciamento emocional. Foi uma escolha deliberada de afastá-las do convívio familiar. No entanto, essa mudança não foi apenas uma separação física. A família real optou por ocultar a identidade dessas irmãs, mantendo sua existência em segredo por mais de 50 anos. Foi somente em 1997, após a morte da princesa Diana, que o segredo foi finalmente revelado por um documentário da BBC, The Hidden Royal Family. Essa revelação provocou indignação pública e levantou questões sobre o tratamento dado a familiares com deficiência na família real britânica. Esta foi uma eliminação sistemática da existência. O engano que se seguiu foi impressionante em sua vastidão e crueldade. Nerissa e Catherine foram confinadas a cuidados institucionais de longo prazo, separadas da vida pública. Sua própria família então propagou registros públicos falsos. A nobreza de Burke, a fonte autorizada sobre a aristocracia britânica, foi deliberadamente desinformada com informações falsas, afirmando que Nerissa havia falecido em 1940 e Catherine em 1961. Documentos oficiais da família foram adulterados. Mapas genealógicos foram revisados, e esses dois indivíduos vivos foram declarados mortos pelas mesmas pessoas que deveriam amá-los e protegê-los. Reflita sobre a natureza calculada desse engano. Alguém escolheu deliberadamente as datas falsas da morte. Alguém contatou intencionalmente a nobreza de Burke com detalhes adulterados. Era necessário impedir que qualquer parente revelasse inadvertidamente as irmãs em público, estabelecendo uma conspiração de silêncio multigeracional dentro de uma das famílias mais importantes do mundo. Não se tratou de uma reação impulsiva ou de um erro isolado. Em vez disso, foi um esforço prolongado para apagá-las completamente da história familiar, visto que sua existência era considerada prejudicial à dignidade real. As irmãs viviam em condições institucionais muito distantes da opulência desfrutada por seus parentes reais. O Royal Earlswood Hospital tinha a reputação de superlotação, escassez de pessoal e condições insalubres. Ex-funcionários relataram enfermarias onde 40 pacientes eram atendidos por apenas 2 enfermeiras, o que gerava um clima de negligência e desespero. Apesar de suas conexões com a realeza, Nerissa e Catherine não receberam qualquer tratamento preferencial. Em condições de vida precárias ou negligenciadas, semelhantes às de outros pacientes, elas recebiam apenas 125 por ano do hospital, uma quantia irrisória em comparação com a riqueza de seus abastados parentes reais.
A parte mais triste de sua história é o completo distanciamento emocional que vivenciaram da família. Durante todas as décadas em que estiveram institucionalizadas, não há registro de qualquer membro da família Bausliana ou real que as tenha visitado, nem uma única vez. Nenhuma mensagem de aniversário, nenhuma mensagem de feriado, nada que indicasse sua existência. A rainha-mãe, tia delas e patrona da MENCAP, uma organização para pessoas com deficiência intelectual, nunca visitou suas próprias sobrinhas, que estavam a poucos quilômetros de seus opulentos palácios. Apesar de estarem física e emocionalmente isoladas de todos em quem deveriam confiar, as irmãs nunca se esqueceram de sua linhagem. Nos anos seguintes, a equipe do hospital observou comportamentos comoventes de Nerissa e Catherine. Sempre que a família real aparecia na televisão, essas mulheres se levantavam de seus assentos para fazer uma reverência ou saudar a tela, preservando um senso de reverência por seus parentes estimados que essencialmente as haviam rejeitado. Um momento emocionante aconteceu em 1981, durante o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana. As irmãs foram vistas diante da televisão, acenando e saudando enquanto sua prima, a rainha Elizabeth, se aproximava da cerimônia. Um cuidador comentou posteriormente que, dadas as circunstâncias diferentes, essas mulheres provavelmente teriam sido convidadas estimadas naquele casamento real. Em vez disso, elas estavam celebrando a felicidade de sua família em uma enfermaria de hospital, invisíveis e esquecidas pelas mesmas pessoas que estavam homenageando na tela. O segredo abafado envolvendo Nerissa e Catherine ultrapassou o clã real imediato, envolvendo 3 de suas primas maternas, Aidanir, Rosemary e Ethel Dredafane, que foram internadas no mesmo hospital no mesmo dia. Essa institucionalização simultânea sugere uma estratégia familiar premeditada para esconder todas as crianças deficientes do escrutínio público. Essa institucionalização em massa ressalta a maneira sistemática como as famílias aristocráticas lidavam com o que consideravam condições genéticas vergonhosas naquela época. Especialistas médicos modernos levantam a hipótese de que essas 5 primas compartilhavam uma condição hereditária rastreável, não a linhagem real, mas a família de sua avó materna. Essa doença genética não tinha relação com a linhagem real principal, não implicando nenhum perigo real para futuros monarcas. No entanto, mesmo esse conhecimento não conseguiu apagar a vergonha e o estigma que levaram essas famílias a se livrarem de seus parentes mais vulneráveis. Na década de 1980, o jornalismo investigativo revelou uma verdade há muito oculta sobre Nerissa e Catherine. A existência delas como primas vivas da rainha foi secretamente ocultada por quase 5 décadas, tendo sido internadas em instituições e falsamente registradas como falecidas em registros aristocráticos. O jornal The Sun expôs essa revelação surpreendente em abril de 1987, causando um impacto sísmico na sociedade britânica e forçando a sociedade a questionar o tratamento dado pela família real a seus membros vulneráveis. A comoção pública foi rápida e decisiva. Como uma família que personificava os valores britânicos pôde negligenciar 2 mulheres indefesas por décadas? Porque suas mortes foram ocultadas enquanto elas continuavam a receber verbas públicas e adoração. Esse escândalo expôs um aspecto da família real que contradizia as imagens meticulosamente mantidas de dever, serviço e lealdade familiar que vinham cultivando há anos. Diante de décadas de exposição a mentiras, a reação da família real refletiu sua típica forma de lidar com realidades incômodas. Permaneceram em silêncio, não foram apresentados pedidos de desculpas, não foram oferecidos esclarecimentos e não foi dado reconhecimento às dificuldades enfrentadas por essas mulheres. O silêncio que se seguiu implicou uma visão insensível em relação a familiares com deficiência, mesmo quando seu isolamento alcançou a atenção global. Nerissa faleceu em 1986, um ano antes do escândalo eclodir, após passar 45 anos em instituições de acolhimento sem uma única visita de seus parentes.
Catherine viveu até 2014, falecendo aos 87 anos, após 73 anos em diversas instituições. Após a morte de Nerissa, ela foi enterrada em uma cova para indigentes, marcada apenas com uma etiqueta de plástico com seu nome e um número de série. Sem funeral real, sem luto familiar, sem reconhecimento de sua linhagem real, em vez disso, um sepultamento secreto que encapsulava o quanto ela havia desaparecido da memória de sua família. As irmãs Boslean personificavam o destino potencial mais sombrio para descendentes reais afligidos por deficiências. No entanto, sua história não era única. Por toda a Europa, linhagens aristocráticas estavam tomando ações semelhantes, impulsionadas pela mesma mistura nociva de fixação genética, preconceito social e ansiedades de percepção pública que há muito guiavam a conduta real. A principal disparidade residia no fato de que a maioria dessas famílias conseguia esconder seus segredos com mais eficácia. Em várias cortes europeias, os médicos da corte elaboravam procedimentos complexos para lidar com o que, eufemisticamente, chamavam de nascimentos defeituosos. Arquivos do Vaticano revelam correspondência médica secreta entre monarquias, discutindo estratégias para lidar com assuntos familiares privados. Registros palacianos franceses falam da construção de alas escondidas, destinadas a abrigar membros da família impróprios para exibição pública. Documentos espanhóis mostram pagamentos feitos a conventos remotos, que concordaram em manter os descendentes reais em absoluto segredo sob votos. No entanto, as complexidades das perspectivas reais em relação a crianças deficientes são melhor demonstradas pelo príncipe John do Reino Unido, cuja história contradiz as crenças convencionais sobre as abordagens dessas famílias. Nascido em 1905 como o filho mais novo do rei George VI e da rainha Mary, o príncipe John parecia estar no caminho certo para uma educação real padrão até seu 4º aniversário, quando sua vida tomou um rumo inesperado para pior. Descrito inicialmente como um bebê robusto e bonito, muito amado por seus pais, tudo mudou drasticamente depois disso. Aos 4 anos de idade, os médicos da corte observaram alterações preocupantes no desenvolvimento do jovem príncipe. Ele foi descrito como extremamente lento e tinha dificuldades com tarefas que seus irmãos realizavam sem esforço. Sua fala era atrasada, suas interações sociais eram anormais e ele exibia comportamentos repetitivos indicativos de transtorno do espectro autista. Uma convulsão, um evento crucial em sua vida, ocorreu aos 5 anos de idade. Esse episódio epilético foi uma provação assustadora que deixou os médicos da corte confusos por explicações e tratamentos que eram, então, inexistentes. Em uma época em que a epilepsia era frequentemente associada à degeneração moral ou à retribuição divina, onde pessoas afligidas por distúrbios convulsivos eram frequentemente institucionalizadas, a família real se deparou com uma decisão difícil em relação ao seu querido filho mais novo. O aspecto cativante da história de John reside em sua evolução ao longo do tempo. Em contraste com o distanciamento emocional imediato experimentado pelas irmãs Lyons, as interações familiares de João foram surpreendentemente modernas no início. Durante os primeiros 7 anos após o diagnóstico, ele permaneceu um membro totalmente assimilado da Casa Real. Fotografias dessa época o retratam em pé com seus irmãos, participando de eventos familiares e de cerimônias reais, como se nenhuma mudança tivesse ocorrido. O rei Jorge V, apesar de sua reputação severa e exigente, demonstrou tolerância e afeição incomuns por João. Em correspondência com dignitários estrangeiros, ele retratou João como o único filho que não era obediente. No entanto, isso não indicava frustração, mas sim um sentimento de orgulho pela independência impetuosa de seu filho mais novo. Enquanto seus outros filhos seguiam estritamente os protocolos reais, João seguiu seu próprio caminho, e seu pai achou essa rebeldia revigorante em vez de humilhante. A Rainha Maria, famosa por sua ênfase no decoro real e na conduta adequada, fez concessões únicas para atender às necessidades de João. Ela organizou visitas de crianças da região às residências reais exclusivamente para interagir com seu filho mais novo,
reconhecendo que ele precisava de interação social com colegas que não criticassem seus comportamentos pouco convencionais ou convulsões. Documentos do palácio mostram pagamentos a famílias cujos filhos serviam como companheiros de João, garantindo que esses companheiros recebessem cuidados adequados, em troca de oferecer companhia a um príncipe solitário. A dedicação do casal real a João é ainda mais notável quando se considera o aconselhamento médico que receberam. Os médicos da corte propuseram a internação imediata, prevendo que a condição de João se deterioraria e expressando preocupação com seu crescente fardo para a monarquia. Os conselheiros da corte temiam que os adversários da Grã-Bretanha pudessem explorar a deficiência de João como propaganda, sugerindo que a linhagem real estava amaldiçoada ou enfraquecida. Conselheiros políticos temiam que as convulsões recorrentes de João durante funções públicas pudessem minar a crença na estabilidade da monarquia. Apesar dessa pressão, Jorge V e a Rainha Maria resistiram por anos, priorizando o amor em detrimento da política de uma maneira raramente vista entre pais da realeza. Adaptaram os procedimentos reais para atender às necessidades de João. Organizaram aulas particulares quando a educação convencional se mostrou inviável e estabeleceram áreas seguras dentro dos palácios reais para sua segurança durante as convulsões. O pessoal do palácio foi treinado para identificar os precursores dos episódios de João e responder com ajuda médica em vez de alarme. No entanto, um momento decisivo chegou quando João completou 11 anos, pois suas convulsões se tornaram graves e frequentes, tornando as aparições públicas impraticáveis. A decisão de transferi-lo não foi tomada às pressas ou sem consideração cuidadosa. Registros de 1916 demonstram prolongadas deliberações entre o rei, a rainha e seus confidentes a respeito do delicado equilíbrio entre as exigências de João e seus deveres reais. A resolução escolhida, a mudança de João para Wood Farm, na propriedade de Sandringham, ressalta tanto o afeto deles pelo filho, quanto as restrições inflexíveis de sua posição. Essa medida não foi uma retirada de emoção, mas uma estrutura meticulosamente planejada que garantiu a João uma vida ideal dentro de sua condição médica e das limitações de seu papel real. A pedra angular desse arranjo foi Charlotte Bill, que fora governanta de João desde a infância e era carinhosamente conhecida como Lalá. Movida pelo dever para com ele, ela concordou em dedicar sua existência exclusivamente aos seus cuidados, acompanhando-o até Wood Farm e cultivando um lar acolhedor que priorizasse a alegria de João em detrimento das formalidades reais. A decisão de Lalá demonstra uma das ações mais altruístas da história real. Envolve uma rainha abrindo mão de suas próprias perspectivas para garantir que um príncipe deficiente tivesse afeição e cuidado inabaláveis. Em Wood Farm, John prosperou além do que seria possível sob a rígida estrutura de vida da corte. A rainha Mary o visitava regularmente, muitas vezes presenteando-o e passando longas horas brincando com seu filho mais novo. O rei George V viajava frequentemente a Sandringham, principalmente para ver John, e os registros do palácio indicam que essas visitas traziam alegria em meio a um reinado conturbado. A rainha Alexandra, avó paterna de John, pode ter sido sua defensora mais fervorosa. Ela transformou parte dos jardins de Sandringham em um espaço único para John trabalhar com solo e plantas, percebendo que a natureza lhe oferecia tranquilidade. Os trabalhadores relembraram a observação da rainha idosa e seu neto deficiente, cuidando juntos deste jardim, obtendo prazer em tarefas básicas que os conectavam à natureza. A comunidade de Sandringham demonstrou afeição por John de uma maneira que demonstra como diferentes percepções de deficiência podem florescer quando desligadas das tensões da vida da classe alta. Crianças locais tornaram-se suas companheiras, e várias relembraram com carinho seus relacionamentos com o príncipe como alguns dos momentos mais queridos de sua juventude. Eles andavam de bicicleta juntos pelo campo, brincavam nos bosques ao redor de Wood Farm e participavam de atividades que permitiam que John fosse apenas uma criança em vez de uma obrigação real. Essas amizades eram autênticas e recíprocas. Apesar de suas dificuldades com a educação formal e a etiqueta real,
John tinha uma compreensão emocional que atraía as pessoas para ele. Seus colegas de brincadeira não reconheceram um príncipe deficiente. Em vez disso, perceberam um menino amigável e divertido residindo em uma grande residência, cuja avó era a rainha. Essa aceitação casual por crianças típicas contrasta significativamente com a apreensão e a rejeição que ele frequentemente encontrava por parte de adultos, considerados conhecedores e sofisticados. O cuidado que John recebeu em Wood Farm superou os padrões comuns, mas foi especialmente impressionante para o início do século XX, já que o atendimento institucional era costumeiro para pessoas com deficiência. Ele tinha uma equipe doméstica dedicada exclusivamente às suas necessidades, acesso imediato à assistência médica e programas educacionais adaptados aos seus métodos de aprendizagem. Crucialmente, ele estava cercado por pessoas que genuinamente se importavam com ele e viam sua deficiência como apenas um aspecto de sua identidade, em vez de sua característica definidora. Registros daquela época retratam a intensidade do afeto que John despertava daqueles ao seu redor. Cartas escritas por funcionários relatam suas risadas contagiantes, sua apreciação pelas alegrias do dia a dia e seu talento para encontrar a felicidade em momentos muitas vezes esquecidos. Uma anedota comovente narra como John ficava parado à janela por horas ao saber da visita de seu pai, com o rosto radiante de genuína alegria ao avistar o veículo real de longe. A conexão entre John e Lala Bill é famosa entre os funcionários do palácio. Ela percebia suas necessidades instintivamente, previa suas convulsões e o cobria com um amor que lhe permitia sentir-se seguro em meio aos seus problemas de saúde. O vínculo entre eles ultrapassava as barreiras convencionais entre servo e membro da família real. Lala assumiu o papel da figura maternal de que John necessitava, enquanto ele lhe dava um propósito, imbuindo sua vida de significado. A estrutura excepcional de cuidados persistiu por 3 anos, até 18 de janeiro de 1919, quando o príncipe John, de 13 anos, faleceu serenamente durante o sono, após uma grave convulsão. Sua morte, embora triste, ressaltou a profunda influência que ele teve sobre todos que o conheceram. Os preparativos para o funeral demonstraram que, apesar de sua deficiência e ausência da vida pública, John permaneceu uma figura querida na família real. Todos os funcionários da propriedade de Sandringham participaram do funeral de John, desde os criados de alto escalão até os jardineiros e trabalhadores dos estábulos. Seu túmulo foi adornado com flores trazidas por funcionários, moradores locais e colegas de brincadeira. A cerimônia foi realizada com todas as honras reais, e tanto o rei George V quanto a rainha Mary expressaram publicamente seu afeto por seu filho mais novo, sem esconder sua tristeza ou minimizar a importância de John para a família. O público demonstrou uma empatia sincera com a morte de John, sugerindo uma potencial tolerância dentro da sociedade britânica em relação às deficiências reais, algo que a família já temia anteriormente. Jornais elogiaram a bravura do jovem príncipe ao enfrentar seus obstáculos médicos, enquanto inúmeros editoriais aplaudiram a família real por seu carinho. O Daily Mirror afirmou que John faleceu com uma expressão serena e angelical, e, pela primeira vez na linhagem real, uma família foi franca sobre a epilepsia e as deficiências de desenvolvimento de um parente. A descrição do rei George V da morte de seu filho como o ato supremo de misericórdia expôs os sentimentos complexos que os pais reais experimentam ao lidar com filhos deficientes. Não se tratava de indiferença ou ausência de afeto. Este era um pai que tinha testemunhado seu querido filho suportar anos de convulsões e dificuldades de desenvolvimento, sabendo muito bem que, apesar dos momentos de felicidade, a vida de seu filho também era repleta de lutas que nenhum tratamento médico poderia aliviar. O registro no diário da rainha Mary sobre a morte de John ecoou sentimentos semelhantes, caracterizando-a como um choque profundo, mas admitindo que para o espírito atormentado de seu filho, a morte tinha sido uma fonte de imenso alívio. Seus sentimentos não eram os de pais que haviam abandonado seu filho ou se envergonhavam de sua presença. Em vez disso, eram as palavras de indivíduos que amaram profundamente
e que reconheceram que, às vezes, a morte pode ser uma bênção para os aflitos. As consequências da morte de John deixaram uma marca indelével na história real. Pela primeira vez, uma família real abordou abertamente a deficiência de um membro da família, oferecendo carinho em vez de institucionalização e reconhecendo publicamente sua tristeza em vez de negar a existência da criança. Apesar de João ter sido afastado da vida pública durante seus últimos anos para proteção em vez de ocultação, sua memória foi celebrada em vez de apagada. No entanto, essa abordagem aparentemente progressista à deficiência real tinha limitações substanciais, destacando tensões persistentes entre afeição pessoal e demandas públicas. A história de João, embora mais compassiva do que muitas, ainda resultou em removê-lo da vista do público quando sua condição se tornou difícil de lidar de acordo com as convenções reais. O afeto da família por ele era sincero, mas estava limitado por restrições que seriam consideradas inaceitáveis hoje. O contraste entre o tratamento de João e o das irmãs Bolines é notavelmente claro. Enquanto John era constantemente cuidado por seus familiares, que o visitavam com frequência e priorizavam sua felicidade, Nerissa e Catherine foram completamente abandonadas. Em contraste com o luto público pela morte de John e a preservação de sua memória, as irmãs foram declaradas mortas em vida. Ao contrário de John, cuja história se entrelaçou na história real, as irmãs foram completamente apagadas dela. Esses resultados díspares não foram necessariamente determinados pela gravidade de suas deficiências ou pelos recursos à disposição de suas famílias. Em vez disso, simbolizavam profundas distinções na forma como várias famílias reais conciliavam suas preocupações com a imagem com os deveres familiares privados. Algumas famílias, como a de John, optaram pelo amor mesmo em meio às dificuldades. Outras, como as Bolines, optaram pelo distanciamento emocional para evitar qualquer potencial humilhação. Durante essa época, a compreensão dessas condições era extremamente limitada, levando as famílias a tomarem decisões importantes na vida por medo, superstição e pressões sociais, em vez de conhecimento confiável sobre as capacidades potenciais de seus filhos com deficiência. A síndrome de Down era frequentemente chamada de mongolismo, atribuída às deficiências morais dos pais. A epilepsia era considerada uma forma de loucura que poderia ser contagiosa. O autismo permaneceu desconhecido como uma condição, deixando as famílias às voltas com comportamentos que não conseguiam compreender ou explicar. Essa ignorância médica fomentou uma atmosfera em que crianças reais com deficiência eram frequentemente vistas como desfavor divino, ameaçando os ideais e a estabilidade política da linhagem real, ou consideradas responsabilidades. As escolhas que alteraram a vida dessas crianças foram influenciadas por múltiplas camadas de superstição, conhecimento médico errôneo e considerações políticas estratégicas, desconectadas das reais necessidades ou perspectivas das crianças. No entanto, algumas famílias optaram pela compaixão em vez da praticidade, pelo amor em vez do status social e pela decência humana em vez do interesse político próprio dentro dessas condições restritivas. A disparidade entre tais escolhas revela verdades duradouras sobre o caráter que sobrevivem a linhagens reais ou épocas históricas. Quando seus valores foram postos à prova, alguns indivíduos optaram por proteger os vulneráveis, enquanto outros priorizaram sua própria proteção. Os contos da princesa Alexandrina, das irmãs Bowes-Lyon e do príncipe João ilustram caminhos distintos tomados por famílias reais em resposta a crianças deficientes, mas não são os únicos exemplos. Registros de palácios europeus revelam vários casos, detalhando os difíceis dilemas enfrentados por várias famílias. Esses dilemas surgiram da necessidade de conciliar a devoção familiar com as demandas sociais por compromisso na esfera pública.